Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, em homenagem ao dia 12 de outubro, dia do engenheiro agrônomo, dia nacional do engenheiro agrônomo, eu vou te mostrar aqui uma comparação de uma propriedade tratada com critério, com a sua recomendação de adubação e calagem feita com critério, em comparação com o que seria um chute, tá? Num solo que tá ok até, um solo que não é tão ruim, um chute que seria feito sem usar o critério da interpretação de análise de solo. E com isso, o intuito disso é para te mostrar a diferença de ter um agrônomo, um engenheiro agrônomo, para reconhecimento profissional dessa classe, acompanhando uma propriedade, o que acontece quando você tem do que quando você não tem, tá? Então eu vou fazer uma simulação aqui do tratamento desse solo de uma forma mais chutada e depois com um critério por um engenheiro agrônomo que sabe interpretar uma análise de solo de forma competente. Será que vai dar diferença? Vamos fazer essa análise junto? Não só em questão de produtividade, mas como em questão de rentabilidade. Você quer saber se vale a pena? Fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá, eu fiz o seguinte, eu peguei uma análise de solo, tá? Uma análise aqui qualquer, que não é uma análise muito ruim, eu vou colocar para você aqui na tela para você ver. Então é uma análise de 5,5 de cloreto de cálcio, pH em cloreto de cálcio, desculpa, 21 gramas por decímetro cúbico de matéria orgânica, 7 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, 2 miligramas por decímetro cúbico de enxofre, 0,9 milimol carga decímetro cúbico de potássio, 13 milimol carga de cálcio, 9 milimol carga de magnésio, 25 de hidrogênio mesalumínio, 0 de alumínio e aqui com uma CTC de 47,9 e uma saturação de base de 47,8, tá? Então vamos fazer uma simulação aqui. Um produtor rural que não é assistido por um agrônomo, ele não dá devida importância para uma amostragem de solo e uma análise, ele vai fazer um cálculo meio chutado, tá? Vamos supor que ele fala, não, é aquelas velha história das 2 toneladas de calcário, daí eu coloco aí 300 kg de um 4,14,8 no plantio, né? Vamos plantar milho nessa área, uns 300 kg de um 4,14,8 no plantio, e uns 300 kg de um 30,010 de cobertura, que é um adubo de cobertura para milho, né? Isso por hectare. E daí ele resolve fazer isso, né? Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? Né? Ele não sabe desses dados que eu coloquei aqui para você de análise de solo, tá? O que poderia acontecer nesse caso? Então vamos lá, vamos fazer uma análise disso juntos e ver o que aconteceria. Então tá, para começar, se a gente pegar o boletim 100, que é um documento aí que foi feita uma calibração do estado de São Paulo, né, onde seria feita essa análise também aqui, né, para interpretação, vendo a necessidade da cultura do milho para um solo como esse, para produzir cerca ali de 7 a 8 toneladas de milho por hectare, a necessidade da cultura seria em torno de 120 kg por hectare de N, 70 kg por hectare de P2O5 e 70 kg por hectare de K2O. Se a gente pegar essa recomendação, tudo bem, essa necessidade de NPK, vamos focar só em NPK aqui, tá? Para não complicar muito. E se a gente pegar a fórmula do boletim 100 de calagem, se você não conhece, eu não vou entrar em detalhe aqui agora, você clica no card e vai lá ver o vídeo de calagem. A conta daria para 1,5 toneladas de calcário para elevar, no caso de calcário dolomítico, para elevar a saturação de base para 70%, tá? Então aqui no caso, as 2 toneladas já estaria passando, mas tudo bem, né? Vamos considerar aqui que vai ser mais que o suficiente, as 2 toneladas de calcário. E será que vai chegar próximo essa adubação dos 120 kg de N, 70 de P2O5 e 70 de K2O? Que lembrando que ele não saberia, só saberia se tivesse ajuda de um profissional para interpretar a análise de solo e tivesse feito a análise de solo, né? Vamos lá. Fazendo a conta
com essa quantidade de adubação usada, né, os 300 kg de 414,8 e 300 kg do 30010, nós teríamos 100 kg de N, não os 120 necessário, 42 kg de P2O5 apenas e 54 kg de K2O. Nessa história aqui, o que está mais longe quem que é? É o fósforo, né? Em termos percentuais é o fósforo, está quase metade do que é necessário. Com 42 kg por hectare de fósforo num solo como esse, né, adicionando como adubação num solo como esse, a estimativa que o boletim traz é que produza de 2 a 4 toneladas por hectare, né, e não de 6 a 8, como a gente queria, né, então você vê que já vai limitar a produção aqui, tá? E aí vamos fazer uma análise financeira do custo dessa estratégia de adubação, tá? Então vamos pegar lá 2 toneladas de calcário dolomítico, considerando que entregue nessa fazenda uma estimativa que custe R$ 120 a tonelada do calcário, vai custar R$ 240. 300 kg de um 414,8 no plantio, vamos colocar que estaria em torno de R$ 1.500 a tonelada desse adubo formulado, daria R$ 450 por hectare. E 300 kg de 30010 em cobertura, vamos supor que tivesse R$ 1.600 o preço desse adubo, mais caro que o outro, estaria em torno de R$ 480 por hectare. Seria um total, o custo de adubação, de R$ 1.170 por hectare. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise de quanto que isso traria de retorno para o produtor. Vamos considerar que ele tenha então uma produção limitada em fósforo de 3.500 quilos de milho por hectare, tá? Isso vai dar em torno de 58 sacas de 60 quilos. Considerando o preço da saca, né, uma média aí de R$ 35, vamos supor, tá? É só uma estimativa para a gente fazer a conta aqui. Vamos colocar como R$ 35 o preço da saca do milho. Ele teria um ganho, fazendo a conta aqui, nessas 58 sacas, de R$ 2.041,67 por hectare. Com um gasto em adubação e calagem de R$ 1.170, sobraria para ele apenas R$ 871 por hectare para estar realizando as outras operações. Entrando aí o custo de defensivos agrícolas, o custo operacional de máquina, hora máquina e tudo mais, tá? E ainda teria que sobrar alguma coisa para ele ter algum lucro, ou seja, uma grande chance de ter um tremendo prejuízo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a conta pela interpretação de análise de solo, nesse caso aqui, só para a gente fazer essa simulação. Eu não fiquei escolhendo análise não, tá? Eu peguei uma bem aleatória mesmo e vamos ver o que vai dar, né? Fiz a conta aqui. Então tá, para a gente conseguir fornecer, então a gente já viu que a calagem estava errada, estava 2 toneladas, quando a necessidade era 1,5, né? Então 1.500 kg de calcário dolomítico. E para suprir essa necessidade de nitrogênio, P2O5 e K2O, o que a gente teria que fazer? Então eu coloquei aqui 300 kg de um outro adubo, não do 414,8, mas de um 728,16, que é um adubo mais concentrado, tá? E ele costuma ser mais caro, mas costuma compensar o custo, né, o preço por nutriente. Então eu coloquei 300 kg do 728,16 a R$ 1.700, tá? Depois mais 200 kg do 30010 e 100 kg de ureia, fazendo 2 coberturas, tá? Isso até ajuda a estar parcelando o nitrogênio. Com essa adubação eu consegui chegar ao seguinte, né? Lembra, a necessidade da planta era 120 kg de N, 70 de P2O5 e 70 de K2O, para produzir de 6 a 8 toneladas de milho nessa área. Com essa adubação, eu estou fornecendo 126 kg de N por hectare, 84 kg de P2O5, até mais do que o necessário um pouco, e 68 kg de K2O, que é apenas 2 kg a menos que os 70 kg que era necessário, né, com essas fórmulas que eu tinha disponível aqui, tá? Então vamos lá ao custo, né? 1.500 kg de calcário a R$ 120 a tonelada, eu gastei R$ 180 por hectare. 300 kg de 728,16 no plantio a R$ 1.700 a tonelada, eu gastei R$ 510 nesse adubo. Mais 200 kg de 30010,
a R$ 1.600 a tonelada, eu gastei R$ 320 nesse adubo. E mais 100 kg de ureia, que eu coloquei a R$ 1.600 a tonelada aqui, como uma estimativa, seria mais R$ 160 reais, né? E no total daria exatamente o mesmo preço do anterior. R$ 1.170 seria gasto nessa área. Ou seja, eu estou jogando mais tipos de adubo, alguns adubos mais concentrados. Estou gastando a mesma coisa que na área anterior, mas porém estou jogando muito mais nutriente, com muito mais potencial de chegar na produtividade que eu quero, tá? E daí eu fiz uma estimativa aqui, considerando que eu chegue numa produtividade média. Não vou chegar nem nas 8 toneladas, vou colocar como 7.000 quilos de produção, tá? O que aconteceria? Com 7.000 quilos de produção, eu teria 117 sacas de 60 quilos de milho. Essas sacas, multiplicado pelo valor de R$ 35 por saca, eu teria um ganho de R$ 4.023,33 por hectare. Dessa forma, meu gasto em adubação sendo o mesmo, em vez de 871,67, me sobrariam para as outras operações e para o meu lucro por hectare R$ 2.853,33, tá? O que acontece então? Ah, e outra coisa, nessa conta aqui eu adicionei também, eu descontei do valor aqui em reais, esse 4.023,33, pode pensar, pô, mas a conta não é bem essa. Não dá exatamente isso, mas eu descontei aqui R$ 60 de uma análise de solo por hectare, uma coisa que a gente não faz, tá? Como se fosse uma análise de solo meio cara, tá? Porque tem alguns lugares no Brasil que ela é mais cara mesmo. Então no preço de R$ 60 e por hectare, uma coisa que nem acontece. Mas tudo bem, vamos colocar como um custo aí, só pra gente considerar que foi feita uma análise de solo por hectare para ter muita precisão, tá? E daí, beleza, cara, ainda assim sobrou R$ 2.853. Comparando, fazendo a conta, né, descontando os R$ 871 sem o agrônomo dos 2.853, eu tenho R$ 1.981,67 de economia por hectare, pelo fato de ter alguém que saiba interpretar, um engenheiro agrônomo qualificado para interpretar a análise de solo e fazer corretamente a recomendação de adubação e calagem. R$ 1.981. Se você tiver 2 hectares na propriedade, já compensa você gastar o que você economizou em um para pagar a diária de um agrônomo que vai fazer a recomendação para você, não é mesmo? E olha só que incrível, poucas pessoas, né, têm uma área de 1 hectare apenas, então vamos fazer uma estimativa. Se a área tivesse 20 hectares a sua fazenda, com essa estimativa aqui, nesse cenário, você teria uma economia de R$ 39.633. Se tivesse 80 hectares, R$ 158.500, pouco mais que isso. Se tivesse 1.000 hectares na fazenda, a cada 1.000 hectares já teria uma economia de quase R$ 2 milhões por ano, tá? Só nesse plantio. Você vê aí que com 2 hectares já vale a pena você contratar o engenheiro agrônomo para fazer a recomendação correta da sua área, porque além de fornecer nutriente para o seu solo, garantir o equilíbrio do seu solo, garantir uma boa produtividade, traz economia para o seu bolso. É isso aí, esse é meu recado para o Dia do Agrônomo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, deixa nos comentários aqui o que você achou dessa simulação, dessa análise, dessas contas. Se você já viu algo parecido, se você já presenciou algo assim. E também deixe nos comentários a sua experiência. E claro, compartilhe esse vídeo se você acredita que é muito importante ter um acompanhamento técnico do profissional qualificado como engenheiro agrônomo nas propriedades agrícolas no Brasil. É isso aí, feliz Dia do Agrônomo, tamo junto, vamos que vamos!